nome é Bruna e eu vim falar com vocês sobre o dia que o Senhor transformou a minha forma de ver a comida. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida recentemente. Diante de tudo isso que aconteceu, em um dado momento eu sentia a necessidade de buscar mais de Deus, sabe? E eu ouvia falar muito sobre jejum. Como eu sabia que na minha capacidade eu não dava conta de fazer um jejum, né? E levando em consideração que esse jejum que eu também tinha vontade de fazer era para me aproximar de Deus, né? Eu queria estar mais sensível à voz do Espírito Santo. E só que eu não me via capaz de fazer um jejum. Porém, né, nessa vontade de estar mais perto, de ouvir mais a voz do Espírito Santo, eu fiz um propósito com Deus, que durante 7 dias eu ia cortar alguns alimentos. Eram alimentos, gente, que eu não conseguia viver sem. Eu falei, não, esses alimentos são os que eu não consigo tirar da minha vida. E eu fui e tirei, que foi o café, né, bebidas adoçadas, doces mesmo. Tirei aquelas beliscadinhas que eu tenho uma péssima mania de ficar beliscando ao longo do dia. E eu falei que durante esse período eu ia me policiar ao máximo para não fazer essas coisas, não ficar beliscando. E também tirei uma refeição do meu dia, que era o almoço, porque às vezes eu tomava café um pouco tarde, chegava em casa no horário também mais tarde, em torno de 2 horas, e ia almoçar nesse horário, né? Então eu falei, vamos tirar essa refeição, que era uma refeição mais fácil também para mim tirar naquele momento. E também durante esses 7 dias, a primeira coisa que eu ia fazer, após eu chegar no trabalho, é ter meu momento com Deus. Então nesse momento eu ia ler a Bíblia, eu ia falar com Deus, eu sempre tenho um caderninho para mim estar conversando com Deus, escrevendo, né? Orações para Deus. Eu acredito que é uma forma que eu consigo me expressar melhor. Então eu sempre chegava e já ia direto para esse caderninho, né? Falar com Deus e anotar ali tudo que eu estava sentindo. E nesse período eu entendi o tanto que eu era dependente da comida. Por quê? A vida da gente tem muitos problemas, a gente tem, né? No dia a dia tem a nossa correria, nossos problemas, tem ansiedade, né? Tem frustrações. E como eu tinha feito esse propósito, eu não poderia ir pra comida, entendeu? Me aliviar na comida. E eu me sentia muito tensa, eu sentia acabada, sabe? E aí que eu entendi que eu estava totalmente dependente da comida. A comida era o meu ídolo. Foi nesse momento que o Senhor abriu os meus olhos, porque em momentos de crise, de ansiedade e tudo mais, eu não podia mais recorrer à comida, né? E eu não via a hora de eu chegar em casa para eu sentar e falar com Deus, entendeu? E aí foi nesse momento que eu percebi que eu achava que a comida ia resolver meus problemas, né? E eu ia para Deus, né? E tem até um versículo que fala que pra gente lançar sobre ele as nossas ansiedades. Só que eu não lançava sobre ele, eu lançava na comida. E quando eu fiz esse propósito, eu via a minha dependência pela comida, foi um momento que eu acredito que o Senhor abriu os meus olhos para eu entender, né? E foi muito chocante pra mim. Foi chocante no nível de eu ficar assim, por muito tempo olhando pro nada assim, falei, gente, eu não acredito nisso. Foi nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, que eu falei, Senhor, eu não quero que a comida tome teu lugar na minha vida. Eu não quero que a comida tire, né, a minha adoração, a minha devoção a Ti. E também eu quero, Senhor, ter capacidade de falar para tuas filhas amadas, que o Senhor quer curar, não só a mim, mas todas nós, né? Então, foi nesse momento, foi nessa oração, foi nesse dia que o Senhor transformou a minha forma de ver a comida. Que antes eu só via como algo inocente, algo que não precisa ser levado em consideração. Mas nesse dia o Senhor me mostrou que realmente eu colocava a comida como um ídolo na minha vida. E foi nesse momento que o Senhor transformou isso dentro de mim, me colocou o desejo, né, de falar, né, sobre isso, de falar a minha experiência. Colocou em mim o desejo de voltar para a faculdade de nutrição também e de vir falar aqui com vocês, né, sobre as minhas experiências nessa área. E também, gente, em outro momento, eu falei com o Senhor, como é que eu vou falar sobre isso para as pessoas? Se eu não sou curada, como é que eu vou falar de cura? Não tem como. E o Senhor me fez lembrar
sobre pecados. Quando a gente reconhece um pecado, ele não some, ele vai continuar lá e a gente vai ter que lutar com ele todos os dias da nossa vida, contra a nossa carne, contra os nossos pensamentos. Então, com a alimentação também vai ser assim. Com a alimentação a gente vai ter que lutar todos os dias pro resto da nossa vida. Então, não adianta às vezes a gente esperar estar curada para falar, né? O processo vai curar também outras pessoas, vai incentivar outras pessoas a serem curadas. Por Então, isso, é vim compartilhar isso com você, porque eu entendi que essa não é só uma luta com a comida, é uma batalha espiritual. Eu sei que Deus quer nos libertar disso. Então, se você também sente que precisa dessa cura, fica aqui comigo. A gente vai trilhar juntas esse caminho, com fé.